feita por homem. Boa tarde, gente. Vamos iniciar a nossa aula hoje. Mais uma aula, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a PNH, Política Nacional de Humanização. Estou tentando colocar ela aqui para a gente poder acompanhar. Vocês já devem, não sei se vocês deram uma lida também, né, para poder estar realizando as atividades. Vamos estar aqui entendendo melhor como que ela funciona. Vocês vão me falando aí, gente, que eu tô com medo de cair aqui a conexão. Tá aparecendo aí a política para vocês, gente? Tá aparecendo aí? Responde. Pode responder no bate-papo. Edilene disse que o dela tá muito bem. Então vamos lá. A Política Nacional de Humanização, né? Então, que é PNH, né? Política Nacional de Humanização. Lançada em 2003. Então vamos lá. A Política Nacional de Humanização, ela foi lançada em 2003, né? Que é essa data que eu pedi para vocês fixarem na mente, aprender e não esquecer. A Política Nacional de Humanização, ela busca pôr em prática os princípios do SUS, do cotidiano dos serviços da unidade de saúde, produzindo mudança nos modos de gerir e cuidar. Ou seja, a Política Nacional de Humanização, ela foi feita para que possa melhorar os serviços de saúde, ou seja, melhorar a produtividade, a mudança, como que é realizado o tratamento nos hospitais, nos postos de saúde. Então, para isso, foi criado a Política Nacional de Humanização, né? Para que venha melhorar o atendimento do SUS. A PNH, ela estimula a comunicação entre os gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder do trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho dos usuários cuidando entre si. Ou seja, a Política Nacional de Humanização, ela foi criada tanto para melhorar o atendimento quanto para melhorar o trabalho em equipe, ou seja, você e sua equipe, como que está a comunicação, se vocês estão se comunicando, se estão fazendo de tudo para melhorar o atendimento ao paciente, como que está esse atendimento ao paciente. Então, para isso que foi realizada. Ela é vinculada com a Secretaria de Atenção à Saúde, no Ministério de Saúde, né? E conta com a equipe de apoiadores que se articulam às secretarias estaduais e municipais de saúde. A partir dessa articulação, elas se constroem de forma compartilhada, planos de ação para promover e disseminar inovações nos modos de fazer saúde. Ou seja, ela vem como articulação, né? Ela faz parte de todas as unidades de saúde e ela foi criada, né, para melhorar esse atendimento, né? Para melhorar o atendimento à população, para melhorar a comunicação, entendendo, gente, que o SUS é para todos, né? Não podemos distinguir raça, cor, etnia, sexualidade, não interessa. O SUS vai ser sempre para todos. E a Política Nacional de Humanização, ela é realizada para melhorar esse atendimento. A partir da análise dos problemas e dificuldades de cada serviço e tomando por referências experiências bem-sucedidas da humanização, a PNH tem sido experimentada em todo o país. Ou seja, gente,
A Política Nacional de Humanização ela foi realizada em todo o país. Existe um SUS que dá certo e dele as orientações de Política Nacional de Humanização, mas trazida em seus métodos, princípios e diretrizes. Ou seja, né, a Política Nacional de Humanização ela tem seus princípios, tem também o seu método, né, de como vai agir e também suas diretrizes. Como vocês podem também, vamos visualizar mais embaixo. Humaniza SUS, né? Já vem, né? Humanização dentro do SUS, humanização no atendimento. Também é conhecido como Política Nacional de Humanização. Então, o SUS, né? Humaniza SUS, é a mesma coisa que Política Nacional de Humanização. E ele aposta, né, na inclusão de trabalhadores, usuários, gestores e gestão do cuidado e produção do trabalho. Ou seja, o SUS ele vai acreditar em como que esses gestores estão agindo, como que eles estão se comportando frente aos pacientes, como que eles estão trabalhando, dando o seu melhor. Então, tudo isso vai entrar no Humaniza SUS. A comunicação entre os 3 atores do SUS provoca movimentação de perturbação e inquietação que a PNH considera o motor de mudanças e também precisa ser inclusos como recursos para a produção de saúde. Humanizar, então, se traduz como inclusão das diferenças nos processos de gestão e cuidado, tais como são construídas não por uma pessoa, um grupo isolado. São construídas mais de forma coletiva e compartilhada, ou seja, incluir e estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Então, nesse caso, gente, não é só uma pessoa, por exemplo, assim, só a Priscila que vai trabalhar uma Humaniza SUS dentro do hospital. Não. Tem que ser a Priscila, tem que ser a Marlene, tem que ser a Dimitra, tem que ser a Edilene, tem que ser todos. Todos de um modo geral. Não é só um, entendeu? Porque o trabalho é em equipe, o Humaniza SUS, ele foi feito não para um grupo isolado, mas uma forma coletiva, onde todos vão atuar de forma diferente, onde todos vão dar seu melhor, onde todos vão estar fazendo da melhor forma possível para que esse trabalho possa o quê? Melhorar, para que possa o quê? O paciente possa ter um melhor atendimento, possa ter uma atenção maior. Então, para tudo isso, é necessário o quê? Humanizar. Como é que nós... Aí aqui, né, gente? Como que é essa forma de trabalho? Como que nós vamos incluir uns aos outros? Das rodas de conversa. O incentivo às redes e movimentos sociais e a gestão dos conflitos gerados pela inclusão das diferenças e ferramentas experimentadas no serviço da saúde a partir das orientações da PNH, ou seja, vai ser realizado rodas de conversa para poder estar incluindo as pessoas, né? Uma roda de conversa para poder estar debatendo quais as dúvidas, onde pode melhorar, onde pode estar fazendo de uma forma diferente. Então, tudo isso vai ajudar no trabalho em equipe. Incluir trabalhadores na gestão é fundamental para eles, para que eles no dia a dia reinventem seus processos de trabalho e sejam agentes ativos das mudanças no serviço de saúde. Incluir usuários nas mudanças do serviço de saúde, incluir usuários nas suas redes sociofamiliares, nos processos de cuidado, é um poderoso recurso para ampliação da corresponsabilização no cuidado entre si.
Então, humanizar o SUS requer estratégia que são construídas entre os trabalhadores, usuários e gestores do serviço de saúde. Então, vamos. Pode falar. Alguém falou? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Então, gente, os princípios, né? Quais são os princípios do Humaniza SUS que devem ter? Primeiro, transversalidade. O que é a transversalidade? A política nacional de humanização, ela deve ser feita deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. A PNH, ela busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau do contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-se do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsáveis. Ou seja, a transversalidade, ela vai transformar as relações de trabalho, ou seja, reconhecer as diferenças, ver o que um pode mudar, o que o outro pode mudar, reconhecer aquilo que necessita ser transformado. Então vamos lá. Indissociabilidade entre a gestão e a atenção. As decisões de gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, os trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado, a assistência em saúde não se restringem à responsabilidade da equipe de saúde. O usuário da sua rede sociodisciplinar familiar devem também corresponsabilizar pelo cuidado a si nos tratamentos, assumindo uma posição protagonista com relação à sua saúde daqueles que lhes são caros. Então, tem que ter atenção, né, entre a gestão e a saúde. Ou seja, quem é a gestão? Gestão, gente, são os coordenadores, são aquelas pessoas que são diretores de hospitais, são aquelas pessoas que estão vamos dizer, responsável por todo aquele trabalho, né? Por todo aquele serviço que é realizado na saúde. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos coletivos. Qualquer mudança na gestão atenção e é mais concentrada se construída com ampliação de autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidade. Os usuários, não só os pacientes, os trabalhadores, não só cumprem ordens, mas também as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Ou seja, as mudanças vão acontecer quando cada um realizar seu trabalho, né, de forma eficaz. O SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã dos direitos e valoriza e incentiva a sua atuação na promoção à saúde. Então, o SUS, gente, ele vai incentivar que todos possam participar de maneira humanizada, de maneira mais fidedigna, porque a Política Nacional de Humanização, né, ela atua a partir das orientações clínicas, éticas e políticas, que traduzem em determinados arranjos de trabalho,
entenda melhor alguns conceitos que norteiam o trabalho da PNH. Nós vamos ver agora algumas coisas que fazem parte da política de humanização. Algumas coisas vocês já até sabem que nós já debatemos aqui, mas vale a pena relembrar. Primeira coisa, o acolhimento. O que é o acolhimento, né? Lembra que a gente falou lá na primeira aula? Acolher é reconhecer o que o outro traz em legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes e serviços e usuários e a população, né? Como valor das práticas de saúde. O acolhimento ele é construído de forma coletiva. A partir da análise dos processos de trabalho, tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes e serviços, trabalhadores, equipes e usuário de saúde da rede socioafetiva. Ou seja, acolher, ele está no trato, na forma de tratar bem, né? Quando aquela pessoa chega, como você vai acolher ela, se ela vai se sentir acolhida, se ela vai se sentir o quê? Protegida, se for informação, que você dê a informação correta, mas que você acolha aquela pessoa de uma forma que ela se sinta segura, que ela se sinta realmente acolhida. A partir da análise do processo de trabalho, tem como objetivo a construção das relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes e serviço, trabalhador e equipes do usuário, com sua rede afetiva, né? Então, isso aqui, né? Estou repetindo aqui. É o compromisso, a confiança. A pessoa tem que ter o quê? Compromisso com o trabalho dela. Compromisso o quê? De estar tratando bem o próximo, de estar se responsabilizando por ele da maneira correta, de estar verificando como que esse trabalho tem sido realizado, se ele tem sido melhorado, como que está os sintomas dessa pessoa, a afetividade, se ela está o quê? Sendo bem atendida, bem tratada, o que precisa melhorar. Então, tudo isso é observado. Como fazer? Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário, é possível garantir o acesso oportuno desses usuários às suas tecnologias, adequar às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde. Isso assegura, por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridades a partir da avaliação da gravidade do risco. Ou seja, que avaliação é essa, gente, que a gente viu? Classificação de risco. Então, cada um vai ser atendido de acordo com o seu risco, ou seja, pela classificação de risco. Onde que aquela pessoa se encaixa. Gestão participativa e congestão. O que é, né? Congestão expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão, quanto à ampliação das tarefas da gestão, que se transforma também em espaço de realização de análise de contexto, da política em geral e da saúde em particular, em lugar da formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Como fazer? A organização e a experimentação de rodas é uma importante orientação de congestão. Então, o que é isso, gente? Botar um debate, uma rede participativa, que tenha uma roda de conversa, que possam debater. Ah, isso aqui pode melhorar para o paciente. Ah, isso aqui vai melhorar para o nosso trabalho em equipe. Então, que vocês possam estar expondo, né? O que realmente pode melhorar no serviço de saúde de vocês. A Política Nacional de Humanização, ela destaca dois grupos de dispositivos de congestão. Aqueles que se dizem a respeito da organização de um espaço coletivo, né? Quem vai cuidar da organização, e que permita o acordo de necessidade e interesse de usuários, trabalhadores e gestores,
e aqueles que se referem aos mecanismos que garantem a participação ativa de usuários de família do cotidiano das atividades em saúde, ou seja, das unidades de saúde, onde que elas vão estar? Será que elas estão sendo bem atendidas? Como que é? Então, vamos continuando, né? Então, tem negociação, né, dos contratos internos da Câmara da Humanização, né? Gerência, são arranjos de trabalho que permitem a experimentação da congestão do cotidiano. Então, gente, são realizadas reuniões para ver o que pode melhorar, o que pode incluir, porque a política, ela já é feita, entendeu? A política de humanização já tem o quê? Já tem formado os tópicos, as diretrizes, o acolhimento, o que precisa fazer, o que precisa melhorar. Mas para isso as pessoas têm que o quê? Observar o trabalho, vendo o que, que pode melhorar, onde que eles estão errando. Para tudo isso é preciso rodas de conversa. Ambiência. O que, que é ambiência? Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, proporcionam propiciem mudanças de processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre pessoas. Então, o que, que é isso, né? São criados espaços saudáveis onde possam acolher pessoas para que elas possam conversar, né? Distintas coisas, não só do trabalho, mas que elas possam estar se distraindo, verificando o que, que elas têm que melhorar, o que está precisando. Então, para isso que foi criado esses locais, né? Esses espaços saudáveis, para como se fosse uma forma de treinamento, né? De terapia, para que possa ajudar. Como fazer, né? A discussão ela é compartilhada, gente, no projeto de reformas, o uso de espaços, né? De acordo com as necessidades dos usuários e trabalhadores. Cada serviço é uma orientação que pode melhorar um tratamento, um trabalho de saúde. Então, por exemplo, a Edilene dá uma ideia, pode ser feito dessa forma. É importante que o paciente tenha um acompanhamento psicológico. Então, toda vez que ela der uma ideia, uma orientação, esses usuários, os trabalhadores, o quê? Tem que anotar e ver onde que pode melhorar aquilo ali. Como que nós vamos fazer para acrescentar isso? Então, tudo isso vai ser o quê? Compartilhado no trabalho em equipe e mudança. Clínica ampliada e compartilhada. O que é? A clínica ampliada, ela é uma ferramenta teórica que a prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considera a singularidade do sujeito, complexidade do processo de saúde e doença, permite o enfrentamento da fragmentação do conceito das ações da saúde e seus respectivos danos. Como fazer, né, essa ferramenta teórica? Como que nós podemos contribuir nessa clínica de adoecimento? Utilizando recursos que permitem que permitem. Peraí, gente, sumiu aqui. Utilizando os recursos, né, que permitem o enriquecimento dos diagnósticos, outras variáveis que além do enfoque do orgânico, inclusive a percepção dos afetos produzidos nas relações clínicas. Ou seja, como que aquela pessoa está sendo tratada, como que ela está se sentindo, como que ela está se comportando. E a qualificação do diálogo, né? Tanto dos profissionais de saúde envolvidos no tratamento, quanto do usuário, a modo de possibilitar decisões compartilhadas e compromissadas com a autonomia e a saúde dos usuários do SUS. Valorização do trabalhador, né? Então, valorização radiz, né? De valorizar. Então, como deve ser feito, né? O que é? É importante ver, é importante dar.
visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de saúde, de trabalho. Ou seja, nós temos que valorizar todos os profissionais de saúde. No Humaniza SUS é dessa forma. Tem que valorizar todos os profissionais de saúde. Por exemplo, mas fulano tem mais experiência, ciclano não tem. Não interessa. Todos lá estão da mesma maneira e todos um dia já sofreram para poder aprender, né? Tem gente que chega que é todo orgulhoso, não sabe aplicar um Clexane na subcutânea, mas tem vergonha de perguntar. Então, o que tem que fazer? Tem que ter tomada de decisão, né? Capacidade de ter o quê? Proatividade, não esperar só pelo colega passar para frente. Como fazer, né? O programa de formação de saúde do trabalhador é a comunidade ela é ampliada de pesquisa, são possibilidades que tornam possíveis o diálogo, da intervenção e análise que causa sofrimento e adoecimento do que fortalece o grupo dos trabalhadores. É importante também assegurar a participação dos trabalhadores, ou seja, vai ser construído, né, um programa para que as pessoas lá possam o quê? Se encontrar, conversar, debater, falar um pouco de seus problemas, porque muitas vezes, gente, querendo ou não, tem gente que não gosta de falar, né, de se expor, mas isso vai ajudar bem bastante, porque aí um vai saber o que, que o outro precisa. Então, com isso vão começar o quê? A debater e querer o melhor. Defesa dos direitos dos usuários. Já diz aí, né? Defesa do direito dos usuários. O que você tem de defesa enquanto usuário, né? Vamos lá ler. Os usuários de saúde também possuem direitos garantidos por lei, e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos. Em todos os fatores de cuidado, desde a recepção até a alta, ou seja, os usuários têm que ser bem cuidados, desde que ele entra no hospital até a alta hospitalar dele. Então, tem que prestar muita atenção nisso, que muitas vezes as pessoas não são treinadas para isso e falham em um determinado setor. Como fazer? Todo cidadão tem direito à equipe de uma que cuide dele, de ser informado sobre a sua saúde e também de decidir sobre compartilhar a sua dor e alegria na sua rede social. Então, gente, isso aí entra aquela história da aula passada que a gente viu, né? Em relação à ética, em relação à privacidade, né? De informações. Nem todos vão querer o quê? Que diga sua dor, que diga sua alegria, que poste uma foto sua, que compartilhe algo sobre a pessoa, a não ser que ela autorize. Então, aí pode. Mas nesse caso é muito difícil. Rede Humaniza SUS. É um portal colaborativo, né, para a produção e difusão de informações em humanização entre os gestores e trabalhadores de saúde de diferentes áreas. Todos em um só interesse comum, né, gente? Conhecer melhor e ampliar a roda de conversa virtual da humanização. O Humaniza SUS, ele abre espaço, né, para que participantes possam compartilhar as vivências. Então, tipo assim, quando tem o treinamento do Humaniza SUS, né, cada um pode compartilhar a sua vivência, qual a sua dificuldade. Será que você é uma pessoa humana? Autoavalie e pense. Será que vocês são uma pessoa humana? Será que vocês estão praticando a humanidade? O que, é que vocês me dizem? Então, tudo isso tem que saber, né? Como que você está se comportando. Como fazer? Então, através de reuniões, né? Então, através de reuniões e o direito dos usuários. Todo cidadão tem direito a uma equipe, né, que vai cuidar dele e que vai dar o melhor no Humaniza SUS.
Formação e intervenção, né? Intervenção e formação. Por meio de cursos, oficinas, trabalhos, as diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Humanização são vivenciados e reinventados no cotidiano dos serviços de saúde em todo o Brasil. Os trabalhadores eles são formados técnica e politicamente e reconhecidos como multiplicadores e apoiadores da PNH, pois são construtores de novas realidades em saúde e poderão se tornar os futuros mais formadores em suas localidades. Ou seja, futuramente já vai estar podendo trabalhar em qualquer lugar que tenha humanização, porque ela vai investir em diversos fatores, né? E principalmente naquilo que gera o quê? Melhora. Tanto o trabalho com base, né? Vai estar indo o quê? Para o Ministério da Saúde. Então, cada região vai ter o SUS e onde você deve procurar, né? Vamos ler essa frase. Humanizar e construir as relações que afirmem os valores que orientam nessa política pública de saúde. Ou seja, na política pública de saúde, gente, não era para estar tendo o quê? Conflitos, brigas, que as pessoas possam estar lutando por vaga, né? Fazendo escândalos, não sabendo falar da forma correta. Então, se ela viesse da forma correta, buscar se informar o que precisa, o que não precisa, não ia haver o que tanta confusão, né? Tanto desentendimentos. Alguma dúvida até aqui? Marlene, Dimitri, Edilene. Vocês têm algo a perguntar? Não, Dimitra, não. Então, nós vamos lá. Que bom. Qualquer coisa vocês perguntam. Então, nós vamos lá recapitular. Do acolhimento, né? A forma de acolher, tratar bem a pessoa, ter humanização, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, dessa forma que nós vamos seguir e caminhar da melhor forma possível. Deixa eu abrir aqui o próximo slide. Então, vamos lá, né? Acolhimento. Vou estar explicando para vocês. Aqui é um pré-teste. Isso aqui, ó, o que é saúde, o que é doença, o que é emergência, o que é ética, o que é acolhimento. Isso aí vocês vão estar respondendo amanhã no horário de aula, hoje não. Então, a palavra acolher, né, em seus vários sentidos expressa dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito, agasalhar, receber, entender, atender, admitir. Então, todas essas palavras significam a mesma coisa que acolher. O acolhimento, como ato ou efeito de acolher, uma pessoa expressa a ação ou aproximação de estar perto, com e perto de, ou seja, uma atitude de inclusão de estar em relação com algo ou alguém. Então, acolher, você vai ter que estar o quê? Tá perto, próximo, como que é aquilo ali?
como que você tá com aquela pessoa, se você tá acolhendo ela, se você tá expressando aproximação, se você tá expressando inclusão, se você tá incluindo aquela pessoa. Então, tudo isso é a mesma coisa que o quê? Que acolher. Você está acolhendo aquela pessoa. É exatamente no sentido da ação de estar com ou próximo de que queremos afirmar o acolhimento. Ética e estética da Política Nacional de Humanização do SUS. Ou seja, como que você está com aquela pessoa? Será que você está acolhendo ela da maneira correta? Será que você está perto dela? Será que você está sabendo diferenciar o SUS com ela? Sendo que você está tratando uma pessoa do hospital particular e do hospital da rede pública da mesma maneira, será que você está sabendo acolher? Então, tudo isso vem de acolhimento, né? Estar com a pessoa, estar próxima dela, estar dando o seu melhor. Acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho de saúde, assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas adequadas aos seus usuários. Muitos serviços de atendimento às urgências e emergência, né, convivem com grandes filas onde as pessoas disputam o atendimento sem critério algum, a não ser na hora da chegada. Ou seja, na hora da chegada, né, que eles fazem o escândalo, querem ser atendidos logo, não sabe como, fica fazendo escândalo, mas tem que agora fazer o quê? Saber a hora da chegada e saber o que cada um tem realmente, identificar através do que? Da classificação de risco. A não distinção de risco ou graus de sofrimento faz com que alguns casos se agravem na fila, ocorrendo às vezes até a morte de pessoas pelo não atendimento no tempo adequado. Então, muitas vezes, quando não tinha isso, até mesmo agora depois que tem a classificação de risco, muitas pessoas passavam mal, caíam no chão, desmaiavam e não entendiam o porquê, né? Por conta que estava esperando atendimento de uma forma demorada, que demorava, não era dividido da forma correta, então isso acabava o quê? Acabava prejudicando. Então, tudo isso acabou mudando. Para isso foi construído o quê? A classificação de risco, para melhorar o que? O atendimento. Gente, eu vou ler um estudo de caso aqui para vocês e nós vamos debater. Acolhimento com classificação de risco. A adolescente AM, de 15 anos de idade, chega em uma unidade de saúde sozinha, andando, visivelmente angustiada. Diz que está com muita dor de barriga. A profissional que a recebe avalia e diz que ela pode ficar na fila. Depois de 35 minutos esperando, a AM volta à recepção e diz que a dor está aumentando, mas é reconduzida a esperar a sua vez na fila. Passado outros 15 minutos, a AM cai no chão e é levada para o atendimento em coma, por ter ingerido veneno para interromper uma gravidez indesejada. Então, vamos lá. Essa menina de 15 anos chegou, né, na unidade de saúde andando, angustiada, disse que estava com muita dor de barriga. A profissional que recebe ela avalia e diz que ela pode ficar na fila. Depois de 35 minutos, ela volta à recepção e diz que a dor está aumentando, mas ela é conduzida a esperar novamente. Depois ela cai no chão e depois passada por atendimento, descobrem que ela ingeriu veneno para tirar um bebê de uma gravidez indesejada. O que a história de AM nos indica? Então, o sistema seleciona a classificação de paciente, né? A classificação do risco de Manchester, que nós vamos usar, né? Que é o sistema seleciona os pacientes com a maior prioridade e funciona sem fazer qualquer presunção sobre o diagnóstico médico, uma vez que o atendimento de serviço de urgência são, na maioria, orientados pelos sinais e sintomas, ou seja, como que a gente vai identificar? Pelos sinais e sintomas da pessoa. O grupo de triagem foi formado em 1994, com o intuito de estabelecer um consenso entre os médicos e enfermeiros do serviço de urgência e emergência,
e criar normas na triagem, né? Para poder fazer uma triagem para atender os pacientes corretamente. Então vamos lá. Aqui na classificação de risco. Então eu vou deixar aqui o estudo de caso para vocês visualizarem. Tá, vamos lá. Em relação a paciente que chegou, né? Vocês entenderam o caso? Que ela tinha o quê? Qual era a idade dela? 15 anos, né? E ela disse que estava com dor, voltou, falou de que estava com dor de novo, não deram atenção, mandaram ela esperar e depois ela desmaiou. O que vocês acham que deveria ter sido avaliado nessa paciente? Podem falar no microfonezinho ou escrever. Muito bem, a classificação da dor. O que mais? O que mais? Dimitra, Marlene, Priscila, Edilene. Eu esqueço o nome da menina que usa o celular do esposo dela, que tem aqui Sérgio. Como é que é teu nome, meu bem? Então vamos lá, né? Que nem o West falou. A classificação da dor. Será que essa. Maria, muito bem. Será que essa pessoa avaliou como que estava a dor dessa paciente? Será que ela desmaiou pelo quê? Ela foi avaliada a dor dela pela classificação de risco. Ela estava com dor? Como que estavam os sinais vitais dela? Então, será que avaliaram ela dessa maneira? Então, tudo isso resultou, né? Aí a gente vai lá para a classificação de risco e pode observar aqui o que ela se enquadra ou não. Classificação da dor, né? Então, era para ter ido aqui classificar a dor dela, né? Segundo, a face dela, né? Como que estava a face dessa pessoa? Qual era a face dela? Se a pessoa tá, se ela não tá tipo com dor, por exemplo, muita dor, não tiver com o semblante tão abalado, mas dá de ver o semblante dela como que ela tava, porque dizem, eu imagino que ela estava o quê? Aflita, nervosa e com medo. Então, tudo isso já vai perceber, algo de errado não está certo com essa moça. Tem alguma coisa errada. Então, tem que observar tudo isso. Oi, pode falar. O quê? A classificação já o quê? Pode. Com certeza. É isso, seria a 9 a 10. E outra coisa, vocês lembram da idade dela? 15 anos. A primeira coisa que a pessoa da recepção do acolhimento deveria ter feito era o quê? Você tá sozinha? Porque se ela desmaiou e tomou veneno, ela tinha que estar o quê? Com alguém, porque ela é de menor. Então, se fez a ficha dela, já tinha que ter visto o erro desde aí. Porque ela era de menor e estava sem acompanhante. Porque em momento nenhum no estudo de caso falou que ela estava com algum acompanhante. Então, a escala da dor, né? Se ela estava angustiada, já dava de ver um rosto mais aflitozinho. Tá, para se classificar vermelho. Há comprometimento das vias aéreas, comprometimento? Será que ela estava respirando direito para ela ter tomado veneno? Como que estava? Respiração ineficaz. Será que a respiração dela estava boa, estava ofegante? Será que ela tinha dor severa? Estava sensível? Era uma criança sim, era um adolescente, né, gente? Porque menos de 15 anos é um adolescente, não era nem um adulto. Como que estava essa dor? Tinha vômito, tinha febre. Então, tudo isso deveria ter o quê? Observado. Principalmente que ela chegou sem acompanhante. Então, tudo isso tinha que ser observado.
Ó, essa parte aqui vocês vão fazer amanhã, no horário da aula. Não vai ser em dupla, tá? Vai ser individual e eu vou digitar e mandar para vocês. Elabore um pequeno caso clínico de discussão e aplicação da classificação de risco. Vocês vão elaborar uma historinha. Por exemplo, que nem essa, só que vocês vão criar. Maria MST, que é só as siglas, chegou na UPA com a pressão de 180 por 90, com 38 graus de febre, entendeu? Vocês vão criar uma historinha acompanhada. Aí vocês vão pôr lá embaixo qual a classificação que ela vai ter. Vermelha. Por quê? Porque corre risco de morte, não pode ser esperar até mais de meia hora, por conta que os sinais vitais estão alterados, por conta que há febre. Então, vocês vão fazer um estudo de caso, criar uma história e dizer em qual cor que se classifica e por quê. Lembra a tabela das cores que a gente estudou? Emergência, muito urgente, que necessita de atendimento imediato. Laranja, muito urgente. Amarelo, urgente. Verde, pouco urgente. Azul, não urgente. Então, vocês vão avaliar e falar o porquê e que cor que aí se classifica esse atendimento, certo? Alguma dúvida? Alguém entendeu em relação ao estudo de caso? Realizar o estudo de caso que nem esse, da moça, né, que chegou, 15 anos, não foi avaliada a classificação da dor, não foi realizado sinais vitais, estava sem acompanhante, por isso que ela acabou passando mal, desmaiando. Então, ela foi o quê? Ela foi acabou sendo inadmissível o atendimento, né? Porque quem errou foi a parte do acolhimento, que deveria ter observado corretamente e não observou. Então, por isso, ela não foi, ela pode até o quê? Ter uma complicação, por conta que ela estava já fazendo um aborto espontâneo e ninguém conseguiu visualizar isso, por conta que não foi coletado sinais vitais, não foi observado se ela estava com acompanhante, não foi observado como que estava o rosto dessa paciente, se ela estava com o rosto abatido ou não. Então, tudo isso tem que ser observado e colocado na classificação de risco para poder verificar quanto tempo essa pessoa deve esperar, né? Será que, por exemplo, assim, essa menina, se ela tivesse sido avaliada pela classificação de risco, ela ia se enquadrar em qual cor aqui? Vermelho, laranja, amarelo, verde ou azul? Qual cor que vocês acham? Se tivesse sido pela escala da dor, né? Se tivessem colocado pela escala da dor, com certeza, se ela tivesse com 9 a 10, ela ia para a classificação vermelho. Muito bem, Edilene e Priscila. Porque já corria o quê? Risco de vida. Então, já corria um risco e tinha que ser o quê? Um atendimento imediato, por conta que já era grave a situação, né? Mas não souberam observar corretamente, certo? Alguma dúvida até aqui? Vocês entenderam o estudozinho que vocês vão realizar? Um estudozinho de caso, criar uma historinha e dizer a classificação e dizer o porquê que ela vai ser classificada naquela cor. Pode ser qualquer cor, não precisa ser vermelho só não. Pode ser qualquer cor, o tempo de espera, o porquê, o que você vai avaliar. Certo? Então amanhã vocês vão realizar esse exercício. Eu vou estar mandando no grupo, tá? Para vocês. Amanhã eu envio. Mas tem no slide, mas amanhã eu envio certinho separado. E quarta nós vamos para o CTA, que não esqueçam. Nós vamos para o CTA aqui quarta-feira, às 16 horas. Certo? Quando a aula estiver gravada, eu envio lá no grupo. Muito obrigada pela participação de todos. Boa tarde. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa?
Dimitra, depois tu vê a aula gravada da classificação de risco, tá? Pra tu poder entender melhor. E qualquer dúvida pode me perguntar, tá? No privado. Que aí a gente explicou tudo em passo a passo. Depois a gente vai fazer uma revisão antes da prova. Antes da prova, eu vou dar uma aula só de revisão, revisando tudo. Tá bom? Boa tarde a todos.